Livro de Eclesiástico, capítulo 30, versos de 22, eu vou ler até o 25, 22 ao 25. Diz assim, versículo 22: Não entregues tua alma à tristeza, não atormentes a ti mesmo em teus pensamentos. A alegria do coração é a vida do homem e um inesgotável tesouro de santidade. A alegria do homem torna mais longa sua vida. Tem compaixão de tua alma, torna-te agradável a Deus e ser firme. Concentra teu coração na santidade e afasta a tristeza para longe de ti, pois a tristeza matou a muitos e nela não há serventia alguma. Palavra do Senhor, graças a Deus. Se você puder dar uma salva de palmas na palavra de Deus. Eu queria te fazer uma pergunta e você não precisa me responder. Você é verdadeiramente feliz? Você é. Você se considera alguém que verdadeiramente é feliz, que encontrou a felicidade? Você considera que você é uma pessoa assim? Porque, irmãos, a realidade hoje é que muitos de nós não somos felizes de verdade. Não somos felizes, e a realidade maior aqui é, e eu queria que você desse uma viajada comigo nessa pregação para você entendesse onde eu quero chegar, tá? Existe uma área do nosso encéfalo, uma área do nosso cérebro chamada nosso córtex pré-frontal esquerdo, do lado de cá, na parte da frente da cabeça, do lado esquerdo. Diz os nossos neurocientistas que o córtex pré-frontal esquerdo é responsável pela felicidade. E o que é interessante aqui é que existe uma teoria científica que fala sobre a neuroplasticidade do cérebro. E o que isso significa? Significa que o seu cérebro ele pode aprender, desaprender e se adaptar. E existe uma consequência adaptativa muito comum no nosso cérebro que eu queria falar para você. Nos períodos medievais, nos períodos das eras antigas, dos homens das cavernas, o que acontecia? O homem da caverna, sem entender direito o que era um bicho, sem entender direito o que era um animal peçonhento, sem entender direito o que é uma árvore venenosa, sem entender direito quais animais podia ou não podia tocar, sem entender direito isso, o que nosso cérebro começou a se adaptar com o passar dos milhares de anos? O nosso cérebro entendeu que aquilo que é ruim eu não posso esquecer. Porque imagina comigo, se você é um homem das cavernas e você é picado por uma cobra e você morre, e você viu que o seu irmão foi picado por uma cobra e morreu, você concorda comigo que você não pode esquecer que aquela cobra, daquele jeito, daquela picada, se for picado, você vai morrer. Então o que acontecia? Nos períodos adaptativos da raça humana, o homem e a mulher aprendeu a nunca se esquecer daquilo que é ruim. Por quê? Porque aquilo que é ruim, isso levaria você à morte. O tempo passou e hoje as coisas que são ruins para nós não necessariamente levam à morte, mas como nós temos essa consequência adaptativa de nunca se esquecer daquilo que não presta, hoje em dia nós somos o povo que damos muito valor para as coisas que não prestam. Nós somos o povo que damos muito ênfase para aquilo que não presta. É por isso que o jornal está cheio de notícia falando de gente que morreu, de gente que foi violentada, de filho que matou pai, de pai que matou filho. Por quê? Porque aquilo que não presta, nós divulgamos, nós propagamos, nós acolhemos, nós ouvimos, nós concordamos, nós falamos 2, 3 vezes, nós repostamos nas nossas redes sociais. Tudo aquilo que é ruim para nós, ou que de algum modo nós não podemos esquecer, nós falamos e não esquecemos. Quem me entendeu, fala amém. Repete comigo, eu entendi tudo. A galera do lado de cá, vocês morreram no almoço? Foi isso, meu povo? É The Walking Dead? É zumbi aqui dentro? Quem me entendeu, fala aleluia. Tem alguém no teclado aí para nós, meu povo, em nome de Jesus? Então o que eu estou falando aqui para você aqui é o seguinte, tá? Nós não esquecemos daquilo que nos faz mal. Eu vou dar um exemplo para você. Antigamente, você concorda comigo que faz sentido. Hoje em dia, infelizmente, isso nos atrapalha. Eu vou dar um exemplo para que você entenda. Tem alguém que é casado aqui, homem casado aqui? Levanta a mão, homem casado? Quantidade de homem encalhado é essa, meu Deus? Ah, tá, boa, que bom. Os homens casados. Vou dar um exemplo para defender a nossa raça agora, tá? Vou defender a nossa classe. Imagina comigo, homens, que você
Está chegando uma data especial do seu aniversário de casamento. E você, homem, você é bom de data, você não esquece a data. E o que você vai fazer? Você prepara uma noite mega especial para a sua gatinha. E o que você faz? Você vai um dia anterior, você vai no barbeiro, você fica com a barbinha na régua, você fica com o cabelinho na régua, você compra e você começa a usar o seu melhor perfume, você liga para a floricultura, você sabe que sua mulher gosta de girassol, que ela gosta de rosa branca, que ela gosta de rosa vermelha, você já separa a cor da rosa que ela quer, você já coloca um chocolate light, zero açúcar, para sua esposa, porque ela está em processo de emagrecimento, você já compra uma caixinha de chocolate preparada para ela, que ela agora está com diabetes alta, você tem que economizar um pouco, e eis que você começa a fazer tudo para ela, e prepara uma noite, e você vai para lá, você toma um banho e fala: meu bem, se prepara que hoje a noite é nossa. Você faz à noite, você pega o melhor perfume, não é Malbec não, é perfume top, é perfume de homem top, é tchu, é perfume de cabra macho. Você vai arrumadíssimo. Aí a sua esposa fala: nossa, meu bem, você caprichou muito, eu vou só tomar um banhozinho ali, que já já eu entro no carro e nós vamos. Aí você, homem, infeliz, por que você foi para o carro mais cedo, miserável? Aí você vai para o carro, aí você vê que, você marcou a reserva para 7h30, só que já está dando 7h25 e nem do banho a sua mulher saiu, o seu carro já está lá fora, em ponto morto, esperando a digníssima terminar esse banho, que não termina nunca. Jesus volta e o banho não acaba. Aí você que está super agoniado porque você preparou a noite inteira, você vai perder a reserva. O que você faz? Você pega aquela partezinha no meio do volante que a gente chama de buzina, e você buzina assim, bim! E você vai: bora, mulher! Querido, quando a sua mulher chegar no carro, a sua noite acabou. Não importa que você se arrumou, não importa que você está perfumado, não importa que você fez reserva, as suas flores, ela está cagando para as suas flores agora. Por quê? Porque nós estamos acostumados a dar mais foco, mais ênfase para uma coisa que é ruim do que para 1000 coisas que as pessoas fazem certo. E isso é uma consequência adaptativa do nosso cérebro. E isso faz com que muitas vezes nós vivamos momentos tristes, momentos que eram para ser felizes, por conta de uma coisinha que saiu do lugar, por conta de uma miserável da mulher que demora 25 minutos para tomar um banho, nem o cabelo vai lavar, nem vai lavar o cabelo essa demora toda, mas a noite acabou naquele momento. Olha para quem está do seu lado e fala: você é desse jeito, você é desse jeito. Querido, o que eu estou falando para você aqui, tá? Eu estou falando para você hoje que nós estamos acostumados evolutivamente a lembrar do que não presta, a dar atenção ao que não presta, a dar ênfase ao que não presta, e infelizmente hoje as coisas que tendem a nos colocar para baixo são coisas que têm mais foco por nós, mais atenção por nós, e coisas que não deveríamos dar atenção, mas nós damos mais atenção. Quem me entendeu, fala amém. Ninguém me entendeu, estou pregando para as paredes. Quem me entendeu, fala amém. Eu estou falando para você hoje aqui, então, nós temos que tratar essas coisas, meu povo. Nós temos que tratar essas coisas, porque não é normal o povo de Deus andar por aí triste. Eclesiástico 30 que nós lemos vem falar para nós: não entregue sua alma à tristeza. Mas desculpa dizer, irmãos, nós temos encontrado um povo católico moribundo, cara. Eu tenho encontrado o povo por aí e a gente sai da pregação, a pregação foi top, o grupo foi top, a condução foi top, todo mundo está feliz, todo mundo está na igreja vibrando. Quando a gente passa da porta da igreja, já chegam uns irmãos melancólicos para mim e falam: irmão, eu queria tanto que você orasse lá para casa, porque aí em casa você tem que ver meu marido, minha filha, minha neta. Querido, a gente estava feliz agora, você já está lembrando da desgraça que está em casa. Você está feliz agora, meu povo. E é um povo católico que parece que nós começamos a romantizar a tristeza. Parece que a tristeza se tornou gourmet. Parece que se tornou chique ter problema. E não é.
Querido, ter problema é normal, já falei isso na outra pregação, mas não é normal nós acostumarmos a viver na tristeza, não é normal acostumarmos a viver sofrendo, não é bonito, não é que todo católico vai passar por isso, querido, talvez não. Então entenda o que eu estou falando para você hoje aqui, em nome de Jesus, não é natural a gente andar triste. Eu gosto de dizer uma coisa, estar triste é normal, viver triste é doença, é doença. Você não nasceu para viver triste. Se hoje acontecer alguma coisa, você sair daqui triste, tudo bem. Se você acha que eu grito muito no microfone, você ficou triste por isso, tudo bem. Isso você está triste, mas você não é triste. Em nome de Jesus, nós somos um povo cheio de Deus. E o povo que é cheio de Deus pode passar por momentos ruins, mas a vida dele não se define por esses momentos, amém? Querido, eu estou falando para você hoje infelizmente, nós que somos povo de Deus, vamos passar por momentos ruins sim, vamos passar por problemas sim, a vida tem fases péssimas sim, de vez em quando você vai ter que tomar um Prozac de 20 miligramas, sim, de vez em quando um Rivotrilzinho de 2 miligramas, aquele bem forte, para você capotar igual um touro, vai ter que tomar, de vez em quando você vai ter que tomar um Citalopram de 20 miligramas também, vai ter que tomar, estou estudado nos remédios, estou estudado, vai ter que tomar. Tem um outro que minha galera toma também, que é o tal de bupropiona, de 150, bota 150 na veia aí para você ver a bagaceira que vai ser. Tem que tomar de vez em quando, para ver se acorda, para ver se passa o momento, mas o que eu estou falando para você hoje não entregue sua alma à tristeza. Eu já queria te dizer, querido, a tribulação, a tristeza, a depressão, não são falta de Deus, e você sabe que não é. Não é falta de Deus que causou isso. Mas pode dizer uma coisa, que talvez as pessoas esquecem de falar, a presença de Deus pode resolver isso, fala amém. Não foi a ausência que causou, mas a presença pode ajudar a sarar, a presença pode ser tratamento, a presença pode ser remédio, e é isso que eu queria falar com você. Deus quer levantar um povo que sabe que Ele é remédio. Talvez você já ouviu falar de um Jesus Senhor, talvez você já ouviu falar de um Jesus Mestre, talvez você já ouviu falar de um Jesus Messias. Nessa tarde eu estou convidando você a conhecer um Jesus médico, um Jesus remédio, um Jesus que sara doentes, um Jesus que resolve problemas, um Jesus que coloca sorriso nos lábios, que coloca brilho no olhar, um Jesus que coloca sangue pulsando nas veias. Chega de sermos católicos que andam por aí rastejando os pés, olhando para baixo, moribundos, abatidos. Hoje não, hoje é dia de levanta-te, aleluia, nós vamos levantar. Efésios 5,14, desperta tu que dormes, desperta tu que dormes. Fala para quem está do seu lado, levanta defunto. É isso, meu povo, é dia do despertar, é isso. Efésios 5,14, desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos, Cristo te ressuscitará, aleluia. Eu estou falando para você hoje é dia do povo que está triste, do povo que está abatido, ser levantado pelo poderoso Jesus que tudo faz, pelo poderoso Jesus que tudo opera. É uma palavra grega chamada Pantacrator. O que é Pantacrator? É o Todo-Poderoso, aquele que tudo faz, aquele que tudo pode, aquele que tudo opera. Este Senhor Jesus, médico dos médicos, veio hoje nesse levanta-te para nos sarar, para nos curar, para nos resolver. Esse Jesus veio encontrar comigo e contigo, aleluia, aleluia e aleluia. Fala para quem está do seu lado, é hoje que você acorda, é hoje. 1 Tessalonicenses capítulo 5,16, estai sempre alegres, orai sem cessar. Provérbio 17:22, coração alegre é um bom remédio, um espírito abatido seca até os ossos. Vou falar mais devagar que o pessoal começou a anotar agora. João 14, versículo 1, diz assim: não perturbes o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim, disse Jesus. Filipenses 4, versículo 4, alegrai-vos sempre no Senhor, repito, alegrai-vos. Neemias capítulo 8, versículo 10, a alegria do Senhor é a minha força. Eu estou falando com você hoje que existe uma solução, existe um remédio, e o remédio para
nossa felicidade é Jesus Cristo. Jesus é o remédio que eu e você precisamos. Quem me entendeu, fala amém. Eu então estou explicando para você que todo espírito de ateísmo tem que cair por terra hoje. Você não é poeira cósmica vagando no espaço. Você não é fruto de um acaso. Você não é fruto de um acidente dos seus pais. Não, você é um projeto de Deus. Santa Teresinha do Menino Jesus diz que nada acontece sem que Deus tenha previsto desde toda a eternidade. Desde toda a eternidade Deus sonhou com você, do jeitinho que você é, com esses cabelos caindo que você tem, com essa falta de beleza que nós temos, com esse bigodinho ralo que eu tenho. Deus sonhou com a gente, com os dentinhos tortos que a gente tem, com essas unhas postiças ridículas que você tem. Deus sonhou você assim, Deus planejou você. Olha para essa pessoa linda que está do seu lado e fala: Deus te ama desse jeitinho que você é. É isso, meu povo, é isso. Deus, você é casca grossa, você resiste na presença de Jesus, você não fica triste para sempre, amém? Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Pergunta para quem está do seu lado: tá claro o que o rapaz falou, bicho? Querido, eu estou falando para você então aqui, tá? E aqui entra um conceito muito importante que eu queria falar com você. E para mim talvez um dos mais importantes sobre felicidade. A felicidade verdadeira que Jesus nos dá, quando Ele dá essa felicidade para mim e para você, quando Ele coloca isso no nosso coração, é tão sério, mas tão sério, que ela te faz ser feliz independente do que aconteça com você. Repete comigo: independente do que aconteça. Eu só escutei Leozinho aqui. Leozinho é meu parceiro. Vocês podem abrir a boca, por favor? Repete: independente do que aconteça. O que é isso, meu povo? Significa o seguinte: eu preciso explicar uma coisa. Os fatos são neutros. Você coloca um grau de importância ou um grau de irrelevância. Mas o que aconteceu com você é neutro. É você que aumenta ou diminui o problema. Eu vou dar um exemplo fácil de entender. Eu sou vascaíno. É duro. Recentemente, o Flamengo está se dando muito bem na Libertadores. Recentemente agora. O fato do Flamengo se dar bem na Libertadores, para mim que sou vascaíno, é uma péssima notícia. Tem algum flamenguista aqui? Para você que é flamenguista, é uma ótima ou uma péssima notícia? É uma ótima notícia para você. Para mim é uma notícia terrível. Eu odiei essa notícia. Tem alguém aqui que não assiste jogo de futebol? Que não assiste? Que bom. Para vocês que não assistem jogo de futebol, é uma notícia boa, é notícia ruim? Ou você está cagando e andando para a notícia? No final do dia, a notícia é neutra. Por quê? Porque o Flamengo ganhar ou perder não tem peso na felicidade sua. É você, com as suas convicções, com as suas crenças, com aquilo que você acredita, que coloca um peso a mais ou um peso a menos para um fato que é único, é o mesmo fato, mas você com a sua realidade olha de um jeito e eu com a minha realidade olho de outro jeito, e quem não assiste futebol olha de um outro jeito. Quem me entendeu fala amém. Repete comigo: eu juro que eu entendi. Então o que eu estou falando para você hoje aqui, isso serve para tudo, irmão. Tudo que acontece na sua vida é neutro. Você coloca relevância ou irrelevância para o fato. O pneu do seu carro estourar, você saindo daqui, querido, é neutro. Mas se você está todo complexado da cabeça, quando o pneu estourar, você xinga a sua mãe, você xinga a mãe da sua mulher, você xinga a mãe do pneu. Pneu nem mãe tem. Você xinga a mãe do pneu falando que a pobrezinha da mãe do pneu é uma prostituta. É isso, querido, mas o fato é neutro. Querido, se você sai daqui, se você topa o seu pé aqui na quina de algum móvel, irmão, se você perde a paz, é porque você é bitolado da cabeça. Mas bater o pé na quina de um móvel também é um fato neutro. É você que coloca problema demais onde não tem. É você que está elevando os problemas onde não precisava ser elevado. Eu estou falando para você hoje que tem coisa na sua
vida que você precisa pedir a Deus para você não dar valor demais para coisas que não deveriam ter esse valor. Quem me entendeu, fala amém. Repete comigo, eu estou entendendo tudo. Acorda quem está do seu lado e pergunta, você entendeu, rapaz, bicho? Então, meu nego, o que eu estou falando para você hoje eu aprendi recentemente uma frase muito bonita, que diz assim: existem dois modos de ver a vida, como se tudo fosse milagre ou como se nada fosse. Se você olha a vida como se tudo fosse milagre, você começa a perceber a providência, a libertação, você percebe que o acidente que te segurou 1 hora no trânsito, ele livrou você de um futuro acidente lá na frente, então valeu a pena ficar 1 hora parado. Você começa a ver os milagres de Deus nas coisas, mas quando você não vê milagre, você para no pedágio e fala, tá vendo? Olha como é que minha vida é uma desgraça. Tá vendo? Eu nasci para sofrer. Tá vendo? Tudo acontece comigo, porque lá em casa eu sou o patinho feio da família. Não, irmão, você só é feio, você não é o patinho feio de casa nenhuma. Então o problema maior é a gente dar relevância para coisas que não deveriam ter relevância. Eu vou dar um testemunho para você. Existe uma mulher lá em Vila Velha. Vila Velha é a cidade colada com Vitória. E ela é uma mulher católica e deu esse testemunho para nós uma vez. E um testemunho que me impactou muito. Um dia, o filho morava na casa dela, já tinha uns 20 e alguma coisa anos de idade, já uns 29 anos. E eis que um dia ela foi trabalhar e o filho também, eles trabalhavam em lugares diferentes. E eis que quando o filho foi trabalhar, eis que a mãe sai, uns 15 minutos que ela está no trânsito, o filho liga para ela e fala bem assim: mãe, eu acabei de ser baleado aqui no carro. Eu não sei se eu vou sobreviver, eu te amo muito. E desliga a ligação. A mãe fica desesperada. Que brincadeira é essa? Que brincadeira é essa? Você tá louco? Como é que você fala um trem desse? A mãe muda a rota dela, vai para a rota que o filho fazia. Quando ela chega na rota que o filho fazia, ela encontra a ambulância atendendo o filho dela. Eis que eles vão para o hospital, 12 horas de cirurgia. Depois das 12 horas de cirurgia, o médico sai e fala: o seu filho está vivo, mas seu filho agora está paraplégico. E eis que do dia para a noite, aquela mulher, o mundo dela desaba. O filho dela fica doente, o filho dela em cima de uma cadeira de rodas. Como cuidar desse menino? Um menino lindo, cheio de um futuro pela frente. E o que iria acontecer com esse menino agora? E eis então que ela começou a fazer um processo de estudar a alegria, a felicidade. E hoje essa mulher, ela dá muitas palestras sobre esse assunto. E ela fala, e hoje ela é doutora em alegria, essa mulher. Olha que interessante. E ela nos ensinou isso um dia. Ela falou: você tem duas formas de ver a vida. Como se tudo fosse milagre ou como se nada fosse. Se nada é milagre, meu filho é um miserável. Porque se nada é milagre, meu filho está indo para o trabalho, ele toma um tiro e fica na cadeira de rodas. Mas se eu começo a ver as coisas com o olhar da felicidade que Jesus dá, eu começo a perceber os pequenos milagres que Deus fez. E ela começou a contar, e ela começa a falar: milagre número 1, o tiro era para pegar na cabeça, o vidro estava fechado, o tiro desviou no vidro e bateu na coluna do filho dela. Milagre número 2, se a ambulância tivesse demorado 5 minutos a mais para chegar, o menino já tinha tido hemorragia no próprio carro e teria morrido. A ambulância socorreu a tempo, fez os primeiros socorros a tempo e em tempo recorde levou para o hospital. Milagre número 3, era uma cirurgia de alto risco, é uma cirurgia numa área muito sensível do corpo humano, e essa cirurgia geralmente ela passa um pouco das 12 horas, pelo que o doutor falou, foi uma cirurgia de até 12 horas, o tempo da cirurgia, milagre número 1, a cirurgia ter sido um sucesso, milagre número 2, e milagre número 3, mesmo o filho dela em cima de uma cadeira de rodas, hoje ele é atleta paralímpico do Brasil, meu povo. Querido, ou você olha as coisas pelo milagre que Deus fez nas pequenas coisas, ou você vai passar a vida toda reclamando que a sua vida é imperfeita, reclamando que você tem problema, reclamando que a sua vida, ninguém sorriu para você, reclamando de que Deus não tem misericórdia de uma miserável como você. Ou você olha os pequenos livramentos que Deus te deu e vê os milagres de Deus para você, ou você vai passar a vida toda murmurando pelos cantos, chorando pelos cantos, reclamando pelos cantos. Eu não vim falar com gente reclamona, eu vim falar por gente levantada por Jesus, por gente erguida por Jesus. Você e eu hoje, Deus libera essa profecia para nós. Nós temos liberdade em Deus para sermos felizes. A partir de hoje, Deus quer derramar uma porção dobrada da alegria, da felicidade do céu neste lugar. Aleluia, do céu neste lugar. Faz um para mim aí, faz um melhor para mim, estou sem voz.
Então, querido, eu estou falando com você aqui é o seguinte: eu gostaria de chegar para você hoje e falar bem assim, irmão, o que você está passando vai passar, mas talvez não vai passar. E se não passar, qual é a escolha que você tem para fazer depois disso? E se o problema que você está passando não passar, irmão, e aí? Eu estou falando para você hoje, se o problema passar, se o problema não passar, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu estou falando para você hoje aqui, se não passar o problema, você não vai esperar o problema passar para você ser feliz. Você não vai esperar o problema passar para você colocar um sorriso no rosto. Você não vai esperar o problema passar para deixar Deus curar o seu coração e fazer você ser plenamente feliz. Deus não está chamando o povo dele para viver chorando pelos cantos, para viver murmurando pelos cantos, para viver reclamando. Não é isso. Deus está chamando um povo para uma felicidade nova, para um ânimo novo, para uma alegria nova. Deus quer chamar você. Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos, 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 alegrai-vos. Atos capítulo 14, versículo 22 diz assim: as muitas tribulações, a palavra diz muitas, as muitas tribulações são necessárias para entrar no reino dos céus. Atos dos Apóstolos capítulo 14, versículo 22. Ou seja, infelizmente, irmãos, o reino do céu está cheio de pessoas que passaram por muitas tribulações grandes, daquelas difíceis de engolir, daquelas que não se trocam em 5 minutos, daquelas que demoram meses para passar, e elas são importantes para você chegar no céu. Mas enquanto você está aqui, Deus não quer você reclamando, Deus não quer você murmurando, Deus quer você feliz, revigorado e contente na presença dEle, amém? Se você puder me dar um sorriso bonito, por favor, um sorrisão. É isso, meu povo, dá um sorrisinho para quem está do seu lado e fala: você é lindo sorrindo, você é lindo. É isso. Deus quer a gente sorrindo de novo, Deus quer a gente feliz de novo, Deus quer a gente assim. Isso faz parte do que Deus sonhou para mim e para você, amém? Mas aqui eu queria fazer uma denúncia. Existe uma coisa que tem impedido você e eu de vivermos felizes. Repete comigo: murmuração. Abre a boca, murmurando, porque para reclamar você abre. Repete: murmuração. O que é isso, meu povo? Infelizmente hoje está faltando em nós uma virtude chamada temperança. Você precisa ter equilíbrio. Não dá para você ser tão doidinho da cabeça, não, irmão. Você tem que ter equilíbrio. Você não pode ser tão 8 nem tão 80, não. Não dá, não dá. Tá na hora da gente ser um pouquinho mais equilibrado. Dá na hora da gente aprender que existe limite para as coisas. Querido, tem pessoas aqui que infelizmente eu preciso fazer umas denúncias. Infelizmente, meu irmão, minha irmã, talvez você que me escuta agora, você é roda presa. E o problema de quem é roda presa é que quem é roda presa arranha as calotas do carro tudinho. E quem é roda presa, sempre que vai estacionar o carro na garagem, bate o carro na quina da parede. E gente que é roda presa anda com o carro todo arranhado. Mas se você já sabe que você é roda presa, seu miserável, das duas uma, por que você não vai de Uber? Ponto número 1. Ponto número 2, se você já sabe que você vai bater o carro, por que você está murmurando toda vez que você bate? Você bate toda semana a tua roda dá um beijinho na calçada, toda semana, mas a gente fica bolado, a gente fica pistola se a gente arranhar o carro, se a gente bater. Você já sabe que você não sabe dirigir, você já sabe, mas você tem que esperar bater, e quando bater, você vai xingar a mãe de não sei quem, você vai reclamar com não sei quem, você vai falar da fruta que pariu, você vai falar de tudo que aconteceu. Olha para quem está do seu lado e fala: para com isso, irmão, para com isso, em nome de Jesus, para com isso. A gente precisa entender. Aqui eu preciso dizer uma coisa: talvez tem pessoas aqui que no trânsito faz cosplay de Ayrton Senna, irmão, que quando pega uma estradinha dessa aqui, quando pega uma 101 dessa, depois que passa do trecho da Bahia ali, e parece que ele está numa corrida de Fórmula 1.
É uma disputa com o ninguém para ver quem chega primeiro. Só tem você disputando. Aí você começa a correr contra si mesmo para ver quem chega lá mais rápido. E sabe qual é o problema? É que motorista assim é motorista imprudente. E sabe qual é o problema do motorista imprudente? Ele jura que ele está certo. Então faz ultrapassagem perigosa. O caminhão está vindo e você está chegando. O caminhão está vindo e você está chegando. E faz ultrapassagem perigosa. E quando passa, o caminhão buzina para você. E você ainda tem a audácia de xingar a mãe do caminhoneiro que está no outro carro. O nosso problema é a gente xinga todo mundo. A gente reclama com todo mundo. A gente murmura com todo mundo. A gente dá pitaco na vida de todo mundo. A gente é linguarudo do meu povo que fala. Fala para quem está do seu lado: eu vou cortar a tua língua fora, irmão. Eu vou cortar a tua língua fora. Aqui eu preciso fazer uma denúncia. O povo de Deus que é feliz não fica tomando conta da vida dos outros. Em nome de Jesus, fala um amém para mim, por favor. Então a galera que está tão interessada na vida dos outros que nem a boca abre porque sabe que não pode repreender essas coisas. Querido, não, nós não podemos ficar ligando para a vida dos outros. Fala amém. Querido, infelizmente hoje, a quantidade de gente na igreja que fica perdendo tempo, preocupando com a vida do irmão, isso é sinal de que você ainda não entendeu o que é ser feliz, porque você tem que dar conta da vida dos outros infelizes que nem você. Quer ver um trem que me deixa bolado, irmão? Me deixa bolado. É chegar uns irmãos que nunca fez um pix, que nunca mandou uma marmita, que nunca fez nada, que nunca mandou um como você tá. E quando me encontra, olha para mim e fala: irmão, você engordou. O que você tem a ver com meu bucho? O que você tem a ver com meu bucho? O que você tem a ver? Ô povo miserável, gente. O que raio você tem a ver que eu engordei, meu povo? Você beija a minha boca? Não. Você vai casar comigo? Não. Mas você está preocupado com o quilo da pessoa. Nossa, irmã, você está redonda. Nossa, irmã, você está tendo que trocar o guarda-roupa. Que papo é esse? Fala para quem está do seu lado: por que você é assim? Por quê? Por quê? Irmãos, o que tem acontecido com a gente? O que tem acontecido? Isso é sinal de um povo que ainda não está curado não, meu povo. Não está curado não. Eu vou dar um testemunho para você. Lá no meu trabalho, a administração da obra é uma administração basicamente feminina. Tem muitas mulheres assim, eu sou o bendito ao fruto entre as mulheres lá. E o pessoal se alopra muito. E tem uma irmã lá que é crente. Ixi. E essa irmã, moço, um dia, tem uma outra menina da segurança que ela tem dessa altura assim. E ela é desse tamanhozão assim. Mas ela tem dessa altura. Aí, um dia, a gente trabalha em obra, né? Aí um dia tinha uma frestinha entre dois pedaços de madeirite que estavam um encostado do lado de cá e um do lado de lá. Aí essa irmã que era baixotinha, passou assim no madeirite. Passou assim, parecendo um pinguinzinho. Passou. Quando ela passou, chegou a crente, linguaruda, olhando para a mulher e falou bem assim: há uma semana atrás, antes da academia, você não entrava nessa festa. O que essa miserável tem a ver que ela não entrava na festa? É só gente que não é feliz, querendo dar pitaco nos outros. Meu povo, o que está acontecendo com a gente? Eu estou convidando você hoje, em nome de Jesus. Não é hora de você ligar para o irmão, não é hora de você estar nem aí para o irmão, se está gordinho, se não está, se está feio, se não está. Eu queria ir além, irmãos. Em nome de Jesus, é dia da gente se preocupar com a gente. Nem a gente está bem da cabeça direito e a gente está querendo dar pitaco nos outros que não estão bem. Deixa os outros não estar bem para lá e a gente se resolve aqui, amém? Dá uma salva de palmas para Jesus, dá uma salva de palmas para Jesus. E aqui, irmãos, vem um último conselho que o Senhor colocava no meu coração para a gente finalizar. Enquanto o ministério se prepara, com aquela música que tem a ver com o tema de Levanta-te, que você sabe qual é, do Frei Gilson. Eu queria falar para vocês que existe um passo, um sinal da pessoa que Deus levanta para ser feliz. Todos que Deus levanta e coloca de pé para ser feliz, vivem isso aqui que eu vou falar agora. Então, eu queria muito, vai ser a última coisa que nós vamos falar nessa pregação, que seja um grande aprendizado para mim e para você, e você já saia daqui sabendo que se você praticar isso que eu vou falar, com certeza você vai aprender que a sua vida vai ser mais feliz, que Deus está contigo, e Jesus te levantou nesse levanta-te, e que nunca mais
você nem eu seremos tristes, abatidos ou cansados pelos problemas, porque Deus levantou a gente e nós nunca mais cairemos. Amém? Repete comigo, eu vou prestar atenção no garoto. Ninguém vai prestar atenção. Cagaram pra mim. Eu juro que eu tô indo embora daqui a pouco, meu ônibus é 10 horas, tá? Eu juro que eu vou embora daqui a pouco, você não vai me ver nos próximos meses aí, tá? Por favor, fala como quem me ama aí, eu vou prestar atenção no garoto. Pessoal do lado de cá, vocês são Hello Kitty, vocês? Não tem boca? Não tem boca, é? Pelo amor de Deus, abre a boca, eu vou prestar atenção no rapaz. A última coisa que é sinal de quem Jesus levanta para ser feliz, repete comigo, produzir virtudes. E querido, eu ouço poucos pregadores falando disso, mas eu queria falar isso com você. O que é produzir virtudes? Depois que a gente começa a largar as coisas que não prestam, existe outra etapa nas moradas interiores, que é, você começa agora a colocar coisa boa para dentro. É assim, a palavra diz, se não me engano é Lucas 11, que quando o demônio sai de uma casa, e quando ele volta, se ele encontrar a casa vazia, ele traz mais 7. Ou seja, se hoje você tirar um pecado da sua vida, como Gisele pregou ontem, se você tirar um pecado da sua vida, se você não colocar coisas boas no lugar do pecado, quando o demônio voltar e encontrar essa casa vazia, ele vai trazer mais 7 para fazer a festa, um bacanal na casa do seu coração. Então o que eu estou te recomendando agora? Quando você tira o pecado, amém por isso, eu quero convidar você a colocar coisas boas dentro do seu coração. A palavra vem falar que as coisas são essas. A palavra diz em Gálatas capítulo 5, versículo 22 por aí, que as obras do Espírito são essas: amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. A palavra diz quais são essas coisas. E hoje eu queria falar para você, Deus quer colocar virtudes no lugar das coisas ruins que saíram do seu coração. Quem me entendeu fala amém. Então, querido, hoje eu estou falando para você, Jesus quer colocar virtudes. Eu queria já falar sobre uma virtude que a gente tem falado muito pouco, é sobre a virtude da gratidão. Queridos, Deus quer colocar nos nossos corações a gratidão pelas coisas, a gratidão. Aí chegam uns irmãos fora do óleo para mim e falam bem assim, eu não tenho motivo nenhum para agradecer hoje, motivo nenhum. Querido, você sabia que no mundo morrem todos os dias 260 mil pessoas enquanto dormem? 260 mil pessoas vão morrer de hoje para amanhã enquanto estiverem repousando. Se você levantou hoje da cama, você é um vitorioso em Deus, fala amém. Na verdade, você é um vitorioso em Deus, fala obrigado, Senhor. Querido, eu estou falando para você hoje, exerce a gratidão. Tem pessoas que não têm o que você tem para comer, exerce a gratidão. Está faltando na gente virtude simples de agradecer o irmão. Está faltando virtude simples de agradecer o frentista. Está faltando virtude simples de agradecer o garçom que serviu a sua mesa. Está faltando virtude simples de cumprimentar a secretária do lugar que você está andando. Está faltando a virtude simples de cumprimentar a faxineira que está limpando o chão para você pisar bonitinho e não sujar seu sapato. Está faltando virtude simples de gratidão, de gente que é de Deus, que precisa aprender a exercer gratidão com os mais simples, com os mais humildes, com os que pouco fazem por nós. Está precisando você e eu sermos gratos pelos nossos. Está precisando você e eu sair daqui e mandar uma mensagem agradecendo as pessoas que foram importantes para você. Querido, desculpa dizer, mas talvez tem familiar seu que te ajudou a estudar, que pagou seus cursos, que trocou suas fraldas e que nunca ouviu um obrigado da sua boca, e que nunca mais ouviu um eu te amo da sua boca. Querido, essa pregação precisa incomodar você. Se você é feliz de verdade, eu quero convidar você, quando acabar essa pregação, irmão, pega seu celular, manda um oi para essa pessoa e fala que ama. Irmão, muito obrigado pelo que você fez por mim. Está faltando na gente coisas simples. Eu não estou falando com você hoje de você sair daqui levitando igual o Padre Pio, não. Eu estou falando de você agradecer alguém que está do seu lado. Quem me entendeu, fala amém. Olha para esse ingrato que está do seu lado e fala, se converte, meu irmão. É isso, está faltando isso. Coisas simples, virtudes simples no nosso coração.
Uma virtude que tem faltado em nós, a virtude da temperança, do equilíbrio. Irmão, nós estamos estressados demais com as coisas. Irmão, nós nos estressamos com tudo, nós reclamamos de tudo. Desculpa dizer, tem gente aqui que xinga 24 horas por dia. 24 horas por dia. Tem gente que, se você digitar ME no seu WhatsApp, já aparece o restante do xingamento inteiro lá, automático, porque xingar, até o seu WhatsApp sabe que você xinga com frequência. Então quando você começa a digitar as iniciais de um xingamento, ele já completa o xingamento todo para você, porque você está acostumado a xingar. Eu dei um testemunho sobre isso uma vez numa pregação. Uma vez eu estava no retiro de cura interior lá em Vitória, foi na minha paróquia, e nesse retiro, olha que engraçado, tinha uma menina que eu chamei muitas vezes para ir no retiro, muitas vezes. Fui na casa da família, fiz tudo, conversei com a mãe. A menina decidiu fazer o retiro. O retiro para ela foi fantástico, foi maravilhoso. Foi o sonho da mãe realizado. Eis que chega o pai da menina. Eu estava pregando numa igreja que nem essa aqui. Eu lembro que eu estava assim em cima assim, do presbitério, e pregando em cima do presbitério. E eis que, olha que situação. Eu termino a pregação foi maravilhosa, graças a Deus, foi maravilhosa. Quando acaba a pregação, chega o pai da menina, e ele todo feliz, e quando chega esses coroas assim, eu já sei que é para agradecer. Aí quando chegou o velhinho para me agradecer, eu já imaginei que ele ia falar: irmão, muito obrigado, você é maravilhoso, que Deus abençoe por não ter desistido da minha filha. Repete comigo, não foi nada disso que ele falou. Irmão, na igreja, eu estava na igreja, em cima do presbitério. Ele subiu no presbitério e ele soltou 4 xingamentos de uma vez só. 4. Ele chegou e falou assim: irmão, você é F. Misericórdia, irmão. Prostituta que pariu. E falou uns 3 xingamentos que eu não sei explicar. Baralho, irmão. E ele falou aquele: você é órgão genital masculino, irmão. Você é diferenciado demais. Falei, cara, para enaltecer uma pregação na igreja, o cara solta 4 xingamentos. Qual é o nome disso, meu povo? Falta de temperança. Você ainda não converteu a sua boca. Você não entendeu o que Jesus quer fazer com você. Você ainda fala bobagem. Está faltando a gente virtude simples de quem Jesus fez ser feliz. Quem é feliz em Jesus não vacila nessas coisas. Se está claro, fala amém. Ninguém entendeu. Estou pregando para as paredes. Se está claro, fala amém. Então, meu irmão, hoje, para nós finalizarmos aqui, eu queria dizer para você então, hoje é dia, Jesus quer fazer você e eu ser felizes. Chegou a hora de sermos felizes de verdade. Chega. Eu quero profetizar sobre essa cidade, a minha cidade, cidade que eu cresci. Deus não criou um povo em Teixeira de Freitas para ser um povo sofrido, para ser um povo murmurento, para ser um povo abatido. Deus levantou nesse território, que eu acredito que Teixeira é um território eucarístico. Eu acredito que Teixeira é uma terra de avivamento. Eu acredito que Teixeira é uma terra, como eu gosto de dizer, que mana leite e mel. Eu brinco que Teixeira é a nova Canaã. Teixeira é uma terra de gente avivada, de gente de Deus. Deus não colocou você para viver triste, não colocou.